Olá, está no ar o seu programa História e Cristianismo. Nós sabemos que para estudar o passado, nós precisamos de fontes. Essas fontes podem ser escritas, ou essas fontes podem ser arqueológicas, achados arqueológicos. Para compreender o cristianismo não é diferente. Nós precisamos não apenas pensar o cristianismo a partir da fé, mas a partir da história, das fontes que os próprios cristãos ou das fontes que os próprios historiadores do passado nos forneceram. Para falar do século II e também do século I, nós temos uma importante fonte que é Inácio de Antioquia. O programa de hoje vai dedicar a estudar as 7 cartas de Inácio de Antioquia. Nós vamos buscar nessas cartas as características, as identidades que Inácio deixou para traçar esse perfil do cristianismo que está nascendo. O importante ao estudar essas cartas é perceber principalmente a transição de um mundo do cristianismo apostólico para um cristianismo subapostólico, ou seja, posterior aos apóstolos. Nós vamos procurar em Inácio as características da igreja, principalmente da região da Anatólia, que foi a região da Ásia Menor. Inácio é da cidade de Antioquia, que é a terceira cidade mais importante do Império Romano em relação ao cristianismo, ficando atrás apenas de Roma, da própria cidade de Alexandria e aí da cidade de Antioquia. O programa de hoje vai estabelecer aí pedagogicamente 3 passos. Vamos no início falar quem foi Inácio, ou pelo menos o que disseram de Inácio. Depois nós vamos trabalhar as 4 primeiras cartas que foram escritas. E no segundo programa que nós vamos fazer, nós vamos falar das 3 últimas cartas. A ideia é traçar o perfil do cristianismo que está nascendo, sempre com o teor da história, como ciência que olha para o passado de forma crítica, tentando abstrair as ideias centrais. Fique aí, nos aguarde que nós vamos tratar dessa importante fonte, desse bispo do mundo antigo. Sobre a vida de Inácio de Antioquia, nós pouco sabemos. O próprio Inácio não nos revela muito quem ele foi. Nós não sabemos a cidade onde nasceu, não sabemos quem foram seus pais, sobre a sua conversão. O máximo que ele nos informa é sobre um nome que ele gostava de ser chamado, Teóforos. Nas cartas ele sempre ensinava com esse termo grego, que significa portador de Deus. Graças a esse termo grego, a tradição cristã vinculou aquela criança que Cristo pegou nos braços e que está contido no Evangelho de Marcos, capítulo 9, como sendo o próprio Inácio. Portanto, a tradição coloca ele nascendo aí na década de 30 e aí morrendo aí entre 107 e 110, através aí do imperador Trajano. E aqui um ponto importante para falar de Inácio vai ser então as primeiras fontes que nós consideramos históricas. A primeira, Eusébio de Cesareia, que foi bispo e historiador aí dessa cidade chamada Cesareia. O Eusébio coloca o Inácio como sendo o segundo bispo da cidade de Antioquia, enquanto Orígenes e Jerônimo vão colocar Inácio como sendo o terceiro bispo logo após Evódio. Nesse caso aqui, Orígenes e o Jerônimo consideram Pedro como sendo o fundador e o primeiro bispo da cidade de Antioquia, enquanto Eusébio coloca Evódio como sendo o primeiro da sucessão apostólica, logo após Pedro, sem falar com isso se Pedro foi ou não o fundador da cidade. Nós sabemos que essa importante cidade do Império Romano foi fundada no século IV a.C.,
E aqui é importante observar que ela teve uma grande influência da própria evangelização petrina, de Pedro, mas também de Paulo e Barnabé. Nós sabemos inclusive que todas as viagens de Paulo saíram aí de Antioquia e retornaram para Antioquia, menos a última, que foi uma viagem em cativeiro. Portanto, é muito provável que Inácio tenha conhecido o próprio Pedro e também o próprio evangelista João, do qual nós assim sabemos pela proximidade que tinha Inácio com o bispo Policarpo, que foi discípulo do João. Sobre o martírio do Inácio, porque as cartas falam que ele foi preso da cidade de Antioquia, na Síria, levado para Roma para ser martirizado no Coliseu, nós também não sabemos se esse martírio aconteceu ou não. Segundo Orígenes e também o Jerônimo, sim, esse martírio aconteceu, e a tradição inclusive fala que os restos mortais foram levados para a cidade de Antioquia, e na Idade Média os bizantinos trouxeram essa relíquia para Roma, e depois também, assim, hoje onde está presente na igreja de São Clemente, próximo do Coliseu. O crânio, parte do crânio, estaria na igreja de Santo Inácio, na cidade de Roma. Então um pouco é isso sobre a história dele. O nome Inácios vem do latim ignis natius, que significa nascido do fogo. Quer dizer, não remete ao nascimento em uma cidade, mas de um homem que foi ardente na paixão pelo cristianismo e pela pessoa de Jesus Cristo. Então é isso que possivelmente significa esse nome latino do Inácio, embora ele tenha aí a proximidade com o Oriente, com essa região da Síria. Agora, no próximo episódio, nós vamos falar sobre as quatro primeiras cartas de Inácio, aonde vamos ver as primeiras ideias que esse homem trouxe e que são fundamentais para entender o cristianismo que está nascendo. Aí sim, são as ideias que nos vão remeter a esse cristianismo nascente. Qual é o cristianismo que está presente na Síria, na Ásia Menor e também na própria cidade de Roma? Isso nós vamos ver no próximo bloco.